Gente que faz. Então vamos lá. E hoje temos um programa muito especial, gente, preparado com muito, mas muito carinho mesmo para homenagear aqueles que, de uma forma ou outra, dedicam suas vidas ao cuidado com a nossa saúde, né, Luiz? É muito importante. E o grupo que tem aqui hoje, nós selecionamos em homenagem a todos os médicos de Cascavel e região, porque são estudiosos, são pessoas do primeiro mundo em prol da saúde, que é você que está em casa. É isso mesmo, aí, é médico, o dia do né? médico, Isso né? aí. Vamos celebrar esses profissionais que, com competência, dedicação e um coração cheio de empatia, fazem a diferença na vida de tantas pessoas. E eu sinto muito orgulho de tê-los como os amigos. Vamos ouvir histórias emocionantes, conhecer trajetórias inspiradoras e lembrar o quanto esses verdadeiros heróis são essências para a nossa sociedade. Essenciais. Essenciais, é uma essência e um essenciais, né? E os nossos convidados especiais hoje são... Dr. Luiz Sérgio Fittipek, ele que é ginecologista e presidente da Unimed Cascavel. Isso. Teremos também a presença do Dr. Cristiano. O Cristiano Morogins, que é um jovem que chegou aí, e ele, além de ser médico intensivista, ele é presidente da Associação Médica. Essa é a grandeza dos nossos médicos, que eu digo, como o Dr. Antônio Trigo, o Dr. Fittipek, entre outros, trazendo esses jovens para o futuro da ciência e de tudo que acontece em casal. O doutor Antônio Severino Trigo também está aqui com a gente, que ele é cirurgião vascular. Ei, diga que cara bom, hein? Nossa, esse rapaz tem uma história comigo no passado que falou, você tem muito para ser feito, e falou, vem cá. E ó, tamo junto. Muito cedo para você ir, né? Tamo junto. Então. Teremos também a doutora Poliana Vedovato, ela que é cirurgiã oncológica. Então fique com a gente, porque o programa de hoje é para quem sempre cuida da gente com tanto amor e dedicação. Então, a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais e pelo portal taraubanews.com, está no ar o programa Gente que Faz, feito para você. Vamos lá? Muito bem, como chamamos para vocês, né? Eu hoje estou muito feliz. Mais um dia dos médicos, homenagem ao seu dia, e eu recebo aqui, ó, 2 ícones da ciência e 2 futuros ícones da ciência, né? E todos os nossos amigos. Que alegria poder tê-los e fazer esse trabalho. E está aqui no estúdio conosco também um rapaz que eu conheço há pouco tempo, César Pilates, que sempre prestigia. Ele faz umas fotos assim que deixa a gente bonito pra caramba, viu, Dr. Fittipek? O cara é bom, ele faz umas fotos... Você conhece o trabalho dele, né? Eu sou um dos homenageados por ele, que volta e meia ele ainda me transforma muito bem até. Se aconteceu isso com você também, doutor Trigo? Passa lá, conhece esse rapazinho aí? Sim, conheço ele, acho que mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. É um excelente profissional. É isso aí. E são pessoas que se dedicam ao que fazem, né? Isso aí, importante. Ô, presidente, você conhece bem esse fotógrafo seu lá na associação, não? Bom dia, o César é o nosso representante, ela está lá na Associação Médica, todos os eventos, todo momento, as ideias, é um fotógrafo aí sensacional, que está com nós sempre. Ok, doutora Poliana, você conhecia esse rapaz? Ainda não, mas hoje tive o prazer. O dia que você quiser uma foto assim, ficar lindona, ele aumenta até os seus cabelos. Eu vou precisar. Muito bem, então, César, os nossos respeitos, o carinho por você. Eu queria dizer para vocês que o bate-papo hoje, meus queridos amigos, você que está em qualquer lugar do mundo assistindo a TV Tarobá, são com profissionais que a gente brinca pelo carinho que tem. Eu disse para um deles e digo para todos, a grandiosidade desses homens está porque eles são profissionais de primeiro mundo e na vida normal eles continuam normais. A grandeza do homem, eu entendo assim, não é você estudar e guardar para você. Eles dividem isso conosco através do trabalho que eles fazem. Então, são 2 gerações. É por isso que hoje nós estamos homenageando você, profissional. Sinta-se homenageado com o que nós vamos conversar e ver agora com cada profissional que está aqui. Eu vou começar com o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, você gostaria que apresentasse para a nossa população quem é você, de onde você veio, como é que é o seu trabalho, por gentileza. Bom dia, obrigado pelo convite. Que é isso. Um prazer estar aqui. Então, eu nasci em Capitão Leandro das Marques, Paraná, aqui na região oeste do Paraná. Nasci, convivi aqui, conheço toda a região. Concluí a minha medicina na UFMT, em Cuiabá.
Vim para cá, fiz uma especialização em terapia intensiva na Noeste, depois peguei o título de terapia intensiva e trabalhando aí vim 2006 para cá, então já temos 18 anos aí na área da saúde, atuando aí como médico. Trabalhei nas cidades do interior aqui, Boa Vista, Aparecida. Quando cheguei, primeiro emprego aí de médico foi em Boa Vista, uma cidade pequena aqui da região, que também vem crescendo aí. Depois Três Barras do Paraná. Hoje estou aqui em Cascavel e Toledo, trabalhando nas duas regiões. Trabalho na UTI do Hospital Retaguarda, que é o Hospital Municipal de Cascavel, no HU, Hospital Universitário, e o Hospital Bom Jesus, lá em Toledo. E assumi hoje aí a presidência da Associação Médica. Com muito orgulho, assim, a gente está muito satisfeito. O pessoal da equipe, dos médicos que estão trabalhando com nós, e representar também a associação ali. A gente estamos tentando o máximo essa representação. Não é fácil. Não é fácil não, né? A gente tem muito trabalho por fora e ainda tem mais uma dedicação, mas a gente sabe como o associativismo é importante. A gente vê que quanto mais unidas as classes, né, o médico, aí, se nós formarmos uma sociedade forte, a gente prospera mais, traz mais qualidade, a gente consegue fazer projetos científicos. Então a Associação Médica, ela tem muito a crescer. Esse ano vai fazer 55 anos já que existe a Associação Médica, então é um tempo prolongado. Nós já vamos falar sobre isso. Bom, está aqui, bendito o fruto entre as mulheres, não poderia deixar. Quero te agradecer, a doutora Poliana, ela estava em viagem, daí eu falei para ela, tem como você viajar de tarde? Ela falou, bendito o fruto entre os homens, né? Daí ela falou assim, vou. Então está aqui conosco. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. Conta para nós quem é você, da onde você veio, como é que é a sua posição de trabalho. Queria agradecer novamente o convite. Fico muito feliz sempre de vir aqui ficar um pouquinho com vocês. Meu nome é Poliana, né? Poliana Ronque Vasoler Vedovato. Meu sobrenome é longo, mas eu não posso deixar de esquecer das minhas origens, né? Tá não consigo esquecer meus pais, né? Meu marido. Então eu formei, ainda sou muito nova, né? Na minha formação. Eu formei em 2018 na FAG, aqui em Cascavel. Depois eu fui fazer a minha residência de cirurgião geral em Santa Catarina, em Rio do Sul. Sim. E depois eu vim para cá, para o UOPECAM, e fiz minha residência de cirurgia oncológica, né? Então formei recentemente, agora em fevereiro, mas tive a oportunidade de ficar na casa. Então eu fico na UOPECAM, hoje sou chefe do serviço. Olha, viu? Sou chefe ali do abdômen, também opero um pouquinho de pele. Sou diretora técnica da UOPECAM em Medianeira também, né? Poxa. Então também tenho, apesar de nova, né? Ainda já tenho as minhas responsabilidades. Não se tem idade quando é um bom profissional, né? Tá louco, velho, meu Deus. Queria conversar com o meu amigo Dr. Trigo. O Dr. Trigo, como está? Tudo bem? Conta para os nossos telespectadores do Brasil, do Paraná, do mundo. Quem é o Dr. Trigo? Wilson, primeiro agradecer mais uma vez essa oportunidade que você sempre prestigia a classe médica, né? Você é gente que faz pela medicina. E bom, eu nasci em Londrina, né? Sou pé vermelho, sou bicho do Paraná. Nós três. Nós três. Aí fui fazer, 4 ali, terminando ali na região colegial. Fui fazer faculdade em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo. Na Santa Casa eu fiz os 6 anos de faculdade, depois fiz 2 anos de residência em cirurgia geral, 2 de cirurgia vascular, e fiquei mais 1 ano lá. Muitas novas tecnologias estavam se desenvolvendo para poder aprender. E tive um convite de um grande amigo meu, o irmão, né, que é o Dr. Sagai, acho que a maioria das pessoas conhece. Somos da mesma turma, se formamos juntos. E tive o convite de vir trabalhar em Cascavel. Vim conhecer, gostei da cidade, né? O hospital universitário estava começando, era o hospital regional, certo? Então trabalhei bastante tempo no hospital regional. Inclusive, eu era responsável pela terapia intensiva lá. Nós ajudamos a montar a terapia intensiva. Beleza, 2 gerações aí, né? Então.
E fui muito bem recebido, né? Aqui o Dr. Feedback, que dispensa apresentações, um cara que sempre me prestigiou, sempre me ajudou muito. Então eu devo muito a Cascavel, devo muito à cidade e principalmente à classe médica de Cascavel. Que beleza. Bom, aqui está o doutor Luiz Sérgio Vermelho. Eu sou o Luiz Sérgio Vermelho, é porque ele falou que é pé vermelho. Luiz Sérgio Feedback, nós somos pé vermelho. É uma expressão usada para quem mora em Londrina, quando a gente vai para Curitiba, na pessoa do interior, esses pé vermelhos aí, vem fazer bagunça aqui. Apresenta para a nossa população, nós sabemos, mas nós estamos indo muito longe com a TV Tarobá. Quem é o doutor Luiz Sérgio Feedback? Pois então, eu sou o Luiz Sérgio Feedback. Na realidade, eu sou um pé vermelho de coração, assim como sou cascavelense também de coração. É verdade. Eu nasci em Curitiba. Eu Oh, nasci em Curitiba e fui para Londrina Sim. quando tinha 18 anos. O meu pai trabalhava na Móvel em Cima, aí ele foi ser transferido para lá, eu e a minha mãe e a minha avó, porque eu sou filho único, aí nós fomos morar em Londrina. Sim. Então lá em Londrina eu terminei na época o científico, né? Agora é o segundo grau. Bons tempos. E fiz o curso de medicina lá em Londrina, na UEL. Aí, tão logo me formei, eu vim para Cascavel, primeiro porque eu queria casar, né? Com essa que eu estou hoje há 47 anos. Então, a oportunidade de eu poder casar seria que eu viesse pelo Exército para cá, além de trabalhar na Policlínica. Então, foi assim que eu vim para Cascavel. Fiquei 77, 78 aqui. Aí fui para o Rio fazer especialização em ginecologia e obstetrícia e retornei daí em 81. 81. De 81 para cá eu estou direto. Então eu tenho já 43 anos seguidos, né? 43 anos. De Cascavel. E mais 2 anteriores seriam 45 anos de Cascavel. Então, como o Trigo falou, eu acho que praticamente acabei conhecendo quase toda a medicina de Cascavel. Tive o orgulho de ser um aprendiz do Dr. Drummond, do Dr. Richard e do Dr. Álvaro lá na Policlínica, que sem dúvida, eu acho que para minha formação médica eles foram essenciais. Doutor Feedback, você que é um homem extremamente organizado, só curiosidade para você que está nos assistindo, quantas partes você já fez na vida aqui em Cascavel? Conta para nós. Pois então, eu deveria ter feito esse levantamento, mas você chegou perto ali quando você falou. Eu devo ter feito em torno de 8 a 9 mil partos de Cascavel. Então, porque nessa época nós tínhamos plantão ali na Policlínica, atendíamos o SUS. Então, a média de partos diariamente era de 5 a 6. Poxa. E o meu recorde, em 24 horas de plantão, foi uma vez só que ocorreu. Eu fiz 11 partos normais e 3 cesarianas. Nasceram 14 nenês. Devia ser uma lua enorme, né? Lua cheia. Lua cheia. Né? Porque realmente não é o comum nascer 14 nenês em 24 horas. Foi o meu recorde, não era o habitual. Tudo bem. Doutor Trigo, pergunto para você, dentro de todo esse trabalho, claro, a evolução muito grande, principalmente você que mexe com equipamentos modernos, dinâmicos e tal. Fala um pouquinho da sua profissão em momentos que marcaram a sua história aqui em Cascavel. Bom, eu fui o segundo cirurgião vascular a vir aqui para Cascavel. Antes tinha o falecido e grande amigo Dr. Marcos Orikawa, que foi o pioneiro. Quando eu vim aqui, o Marcos já estava aqui há uns 7, 8 anos já em Cascavel. Mas Cascavel, na época, era muito precário, principalmente na parte da cirurgia vascular. Praticamente nem material cirúrgico existia. Poxa vida. Então, para iniciar aqui o serviço, eu vi que a gente precisava dar uma cobertura aos hospitais, porque a parte de cirurgia vascular é extremamente importante, principalmente na parte de trauma, de ortopedia, né? Então, comprei 2 caixas de cirurgia, duas. Deixava uma no carro, usava a outra, deixava, esterilizava, pegava a outra. Aí fui me adaptando à cidade, fui gostando. Eu fui o primeiro cirurgião vascular cooperado da Unimed, certo?
E aí nós começamos a desenvolver o serviço aqui, com a vinda de outros colegas. Sim. Montei uma clínica aqui, que hoje é uma clínica de destaque, né? Uma clínica de excelência. E aí começamos a mexer com a parte de novas tecnologias, que é a cirurgia endovascular, cirurgia por dentro dos vasos, e com um grupo de 8 médicos. E, na época, com o apoio da Policlínica, com a sociedade, nós montamos a Digicor, trouxemos aqui para o interior do Paraná a primeira máquina de angiografia com subtração digital. E as coisas foram evoluindo e continuam evoluindo, né? E se você perguntar para mim o que eu fazia 15 anos atrás, o que eu faço agora, é totalmente diferente. A evolução é muito rápida. Muito rápido, né? Muito rápido. Doutora Poliana, você está ouvindo aí? E agora? Conta para mim, dentro da sua profissão, fala alguma coisa que marcou, o que é a oncologia. Hoje nós somos um centro aqui em Cascavel, referência oncológica. Fala um pouquinho da sua profissão. Então, o meu dia a dia é lidar com pacientes oncológicos, né? Foi isso que eu escolhi. Eu adoro os pacientes oncológicos, eu tenho muito afeto por eles, tive alguns casos na família também, então isso me aproxima muito deles como paciente, como família. Então, eu trabalho todos os dias com isso, opero todos os dias também. Minhas cirurgias são de grande porte, né? Faço mais gastrectomias, colectomias, então, para quem está em casa, né? Retirar o intestino, o estômago, né? Mas eu sou muito feliz de trabalhar onde eu trabalho, tive muitas experiências. Assim, acho que como todo mundo, eu tive professores cirurgiões até da própria UOPECAM, que eu levo no meu coração para sempre, que hoje são os meus colegas de trabalho, mas eles foram essenciais na minha formação, né? E hoje eu sou uma excelente cirurgião muito por causa deles, né? Muito bem. Doutor Cristiano, você ouviu aí. Agora, me fala um pouquinho. Aliás, esse rapaz saiu do trabalho, é intensivista, e veio para cá. Muito obrigado por esse carinho, você ter saído do trabalho e vir para cá. Me fala um pouquinho do seu trabalho. Então, hoje acabei vindo plantão, né? Vim, só deu tempo de passar em casa, tomar um banho e correr para cá já. Então, faz então, com 16 anos, 18 anos que estou aqui. Eu trabalhei já em posto de saúde, já trabalhei no SAMU. Na época do SAMU ali, muitos anos no aeromédico. Então a gente também fez a especialização de aeroespacial ali, aeromédico. Montamos a primeira a equipe ali que comecei junto com o Rodrigo na época e outros colegas que estão ali junto. Marcou assim, o aeromédico foi uma coisa que trouxe também, que nem falou, vai avançando. É muita tecnologia. Hoje, esse serviço salva muitas vidas. É uma UTI dentro de um helicóptero. Um paciente tem tudo ali. Tem um avanço, a gente transporta todos os tipos de pacientes praticamente. Tem algumas exceções, que pelo limite da aeronave, mas foi tudo. E depois depois me chamaram para trabalhar, ser responsável pela UTI ali do retaguarda, montar. Então ali me marcou assim que a gente entrou ali no hospital retaguarda e abrindo, a gente tinha que abrir desde o começo, iniciado do zero. Treinar a equipe, com o SAMU ali preparando, comprando os materiais. Então ali me marcou muito porque é uma coisa que a gente foi evoluindo muito. Aí quando a gente começou a atender, nós ia principalmente primeiro atender os pacientes clínicos, terceira idade, cuidados paliativos. Esse era o objetivo no início. Mas daí veio a pandemia, veio com tudo ali e ainda bem que nós estava aberto ali. Deu uma retaguarda, como o hospital já fala o nome, a retaguarda salvou muitas vidas e a gente atendeu muitos pacientes. E a gente tinha ali 10 leitos de UTI, no outro dia seguinte veio o secretário lá e falou, tem que abrir mais 10 leitos. E às vezes no dia seguinte a gente abria, era um dia para o outro, era uma coisa assim, era uma adrenalina, porque você tinha que estar ali toda hora pensando, raciocinando, e aí eu era responsável pela UTI. Então tinha que pensar, contratar, chamar os colegas, ver, não tinha profissionais na época, que era uma demanda muito grande, então aí me marcou muito, sim. Depois também lá em Toledo, também abriu o hospital lá, abriu mais leitos de UTI lá, e eu também fiquei responsável depois pela UTI do Covid lá também. Na época tinha que ter a tomar conta, então lá era 24 leitos de UTI, e era assim, uma loucura que tinha que dar conta de tudo. Então isso marcou bastante.
E que me marcou uma coisa também legal, que saiu um pouco dessa parte de agitação, foi na época do SAMU, que dá o feedback, falou que já fez 1000 partes, e mais de 1000, né? Foi uma vez que eu fui... quase 10 mil. 10 mil quase partes. 10 mil. Para, que era bonzinho, não. Quase 10 mil. Eu fui lá em Capelândia, a USA, que é a ambulância avançada, chamei acionado para ir lá. Na hora que fui trazer uma gestante gemelar, em trabalho de parto, mas não era hospital, era uma unidade básica. E no transporte, começou a coroar o nenenzinho lá, tivemos que parar a ambulância, aí para frente de Corbélia, paramos do lado na BR, fizemos o parto, veio primeiro o parto, coroou e saiu o primeiro nenenzinho, bem, ali preparamos, aquecemos, o pai desceu do carro que estava atrás, entrou na ambulância, olhou o bebezinho, pegou no colo, falamos, agora vamos tocar para a policlínica, na época, né? Acho que era algo assim que nascia. E viemos. Aí chegando no Trevo Cataratas, de novo, o outro. Aí paramos. Nasceu, os dois. Foi assim, nenhuma intercorrência, graças a Deus, assim, tudo deu certo. Foi até como é que eu digo? Uma relação muito boa. Até o pai e a mãe viram o parto, acompanharam, assim do ladinho. Aquela relação médico-paciente muito gostoso e deu tudo certo. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Além de descontrair um pouco da UTI, né? Que bacana. Vocês estão vendo? Isso são coisas que você só vê aqui no Gente que Faz. São pessoas normais e as histórias marcam você, eles também, eles que fazem parte de tudo isso. Às vezes não tem tempo, você vai conversar com o médico, ele não tem tempo de falar isso que ele está falando conosco aqui. Ele tem o propósito de estar te ouvindo para fazer o diagnóstico, etc. e tal. Eu vou a um rápido intervalo comercial e depois nós vamos continuar com as histórias. Eu quero ver com eles como é que está a IA. O que é a IA? Inteligência Artificial dentro da medicina. Essa classe aqui, ó, já pusemos do lado de cá. Essa aqui para eles é blá, 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 blá. Essa classe aqui, me cru, já é mais difícil a situação. A gente tem penado com isso daí, mas faz bem, faz mal, tem ajudado, tem melhorado. Vamos continuar trocando ideia. O programa de hoje é um programa em homenagem aos médicos maravilhosos que nós conhecemos, principalmente Cascavel. Cascavel hoje tem tudo na medicina. E o que não tem, você pode ter certeza que nós estamos correndo atrás, já está chegando. Até o Da Vinci já chegou aí, está falando, dando autógrafo para nós. Você pensa que é brincadeira? Não, está tudo acontecendo, tá? Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Vamos tomar uma aguinha, intervalo, voltamos já já. Muito bem, gente, estamos de volta com esse Gente que Faz de hoje, prestando essa homenagem a todos os médicos pela passagem do Dia dos Médicos, né? E nosso programa está com nossos convidados, né? Dr. Trigo, Dr. Feedback, doutora Poliana e o doutor Cristiano, né, Wilson? Então, homenageando a todos esses médicos, a gente homenageia todos os médicos de Cascavel e do mundo, né? Que a Ouro Verde é uma empresa de gerenciamento de resíduos hospitalares, onde é realizado todo o processo de tratamento de seus resíduos. Uma empresa certificada pelos órgãos de controle ambiental e segue rigorosos padrões de qualidade quando o assunto é resíduo. Você que tem uma clínica médica, odontológica, uma farmácia, pet shop, pode contar com a Ouro Verde Coletas Pontuais. Transporte com veículos adaptados, tratamento com os equipamentos mais modernos do Brasil. Garante a Ouro Verde o selo de empresa amiga do meio ambiente. Faça seu orçamento sem compromisso. Só dá uma ligadinha 45 30 16 0333 ou acesse nossas redes sociais 45 30 16 0333. O endereço na Avenida Renato Festugato, 788, ali no Núcleo Industrial Domiciliano Teobaldo Bresolim. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência que você está conosco. E você viu o recado aí da nossa querida Ouro Verde, né? Tudo de bom. Botinha, um grande abraço a você, a todos os diretores, faz parte da grande saúde de Cascavel. Bom, retornamos aqui e eu queria perguntar, doutor Trigo, como é que é a inteligência artificial que você definiu? Como é que é? Não, se você falou que ia falar alguma coisa sobre IA. IA. Né? É isso. E inteligência artificial, você falou que era para os jovens. Eu comentei com o Feedback que IA é inteligência antiga. Né? Para nós, IA o nosso processador é um pouco mais lento. Sim. Mas ele armazena muito mais coisas. Muito mais coisas, com certeza. Doutor Trigo, comenta para nós. Dia do Médico, como é que veio? Nós estamos discutindo isso aqui, é Dia do Médico. É uma
homenagem a todos os profissionais. De onde veio isso? A data do Dia do Médico é uma homenagem a São Lucas. Tá? O São Lucas, ele era um apóstolo, né? Apesar de ele não ter conhecido Cristo. Não ter conhecido Cristo. Ele escreveu o Novo Testamento, né? 40 anos depois da morte de Cristo. Poxa vida. Mas a história dele, tem um livro que eu li faz tempo, que eu gostei muito, que chama O Médico de Homens e de Almas. Poxa. Que é a história da vida de São Lucas. E é muito interessante, porque o São Lucas é uma pessoa que veio de uma classe muito humilde, era escravo, e como ele gostava muito da parte de medicina, com a medicina ele conseguiu ser uma pessoa muito querida em toda a população. Poxa vida. Bom, que nem vocês, né? Vocês são muito queridos porque vocês fazem o bem para a humanidade. Doutor Trigo, me conta uma coisa. Você estava falando da sua clínica, investimento. Nós temos aqui grandes hospitais. O Gênesis é um deles que vocês estão... Eu fui lá quando fizeram, né, doutor Fittipaldi, 20 anos atrás, e 20 sócios, e fez um grande processo. E como é que está lá? Bastante investimentos, é um hospital de ponta que... O Gênesis, ele é um hospital que ele prima muito pela qualidade. Né? Eu sempre falo, quem não é o maior tem que ser o melhor. Isso aí. Inclusive ontem, com a anuência da Unimed, teve uma palestra muito interessante sobre segurança do paciente, né? Os novos protocolos que os hospitais têm que fazer. Então, como o Gênesis se esforça muito nisso, e nos calcanhar do Gênesis tem a Unimed, que ela também quer que os hospitais ofereçam qualidade, então nós somos um hospital que é um hospital hoje de médio porte, né? Nós temos metas de crescimento, mas a meta principal do hospital é ser um hospital de alta tecnologia, mais para a área cirúrgica e a parte de obstetrícia, né? Que é obstetrícia. Sim. Então nós estamos com esses projetos a curto prazo, longo prazo, né? E se Deus quiser, aos poucos vai saindo. Isso aí. Bom, doutor Fittipaldi, ele falou Unimed. A gente vê nas pesquisas e lendo, conhecendo as Unimedes Brasil, uma com problema, outra com problema e outra sem problemas. E uma das mais, vamos dizer assim, bem administrada, uma das mais tranquilas e crescendo e pretendendo hospitais, como diz o doutor Trigo, está na Unimed de Cascavel. Você fazendo todos os partos que faz, toda a cirurgia, todo o trabalho, tempo para administrar a Unimed, você está fazendo milagre lá? Não, o que é? Não, milagre não. É que na realidade nós contamos primeiro com cooperados de qualidade. Isso, a medicina de Cascavel, ela não deve nada a nenhum lugar do mundo. Sinceramente, isso eu me orgulho, porque nesse tempo todo que eu falei que eu estive aqui, a gente viu o progresso que ocorreu, né? O número de profissionais que aqui vieram, né? Nossa, só engrandeceram a medicina, então esse é o primeiro passo. Certo. O segundo, que realmente o nosso corpo de colaboradores, então dos que trabalham na Unimed, ele é muito bom e muito eficaz. Então, há uma preocupação sempre perene para que ela fique sustentável, que ela seja estável, principalmente financeiramente, né? Então, há um cooperativismo, né, entre cooperados, beneficiários, também beneficiários, porque nós existimos por conta do beneficiário, ele que não há nenhuma outra fonte de renda para a Unimed que não seja a da mensalidade do beneficiário. Claro. Então nós temos que saber coordenar isso de maneira que ela não seja um preço exorbitante, né, que afugente todo mundo, e que também tenha uma qualidade de atendimento. Para isso, então, os médicos cooperam, né, os colaboradores fazem de tudo para que ela tenha toda a excelência de atendimento, né? E nós, pelo menos, nós tentamos coordenar quase tudo isso, não só na pessoa do presidente, e sim do conselho, né? Então, quase não. Todas as decisões tomadas ali, elas são feitas por um colegiado, não é uma pessoa só. Certo. Senão a gente tem muito mais chance de errar quando você
acha que você é o dono da verdade, isso realmente não é, pelo menos o meu perfil, né? Beleza, tá bom. Doutora Poliana, você que está acostumado e mexe para lá e para cá, inteligência artificial. Na oncologia funciona, na vida, como que nós vamos adaptando? Esses dias eu tive um programa aqui com todos os experts em inteligência artificial, daí eu falei, mas é uma dificuldade enorme. Ele falou, não, mas depois que você aprende, você começa a gostar da inteligência artificial. Eu falei, mas me dá um exemplo. Ele falou, a Alessia, né? Alexa. Daí você, Alexa, ela fala tudo para você. Então eu falei, é mesmo, rapaz, não tinha prestado atenção nisso, né? É uma fuxiqueira essa tal de Alessia, né? Conta para nós um pouquinho a inteligência artificial na medicina, como é que tá? Olha, Wilson, na minha vivência, no meu cotidiano, por enquanto isso ainda não é uma realidade. Olha né? aí, Eu acho que eu ainda sou nova, mas muito antiga em alguns pensamentos que talvez com o passar do tempo eu mude de ideia, mas por enquanto ela não faz parte da minha realidade. Não faz parte. Eu ainda acredito muito que a gente tem que de fato estudar, né? E nós médicos termos essa consciência do que indicar, né? E não depender de um aparelho, no caso a inteligência artificial, né? Então eu ainda penso muito nessa maneira de que o médico tem que tomar decisão não dependendo de uma inteligência artificial. Talvez alimentando o sistema, né, com informações, isso depois mude, né? Isso talvez facilite a nossa vida em alguma maneira, mas por enquanto ela não é uma realidade, pelo menos no meu cotidiano não. Para você que mexe com oncologia, o contato com o paciente é muito importante, né? Porque ele já entra derrotado quando escuta a palavra câncer. Sim. Na minha vivência ali no meu cotidiano com o paciente oncológico, a gente tem um cuidado muito grande, né, em receber ele, desde a parte ali das meninas, da recepção, né, em receber e acolher esse paciente, porque a gente sabe que quem está ali não está porque quer, né, de qualquer doença, na verdade, mas ali a gente sabe que toca muito na fragilidade, né? Não do paciente, mas da família, dos amigos. Então a gente tem um cuidado muito grande em atender muito bem esse paciente, em tirar todas as dúvidas, né? Pedir os exames que são necessários, fazer um planejamento da doença que ele vai ter, do que ele vai prosseguir, do acompanhamento, tudo isso é muito bem esclarecido. Mas eu tenho uma excelente experiência, assim, de acolher eles, né? Tem um pessoal da psiquiatria, da psicologia, que fica todo muito envolvido com esse paciente e com a família. Com a equipe também que está lá apoiando, como diz o Dr. Feedback, nada se faz sozinho. Nada na medicina, muito menos na oncologia. Tá certo. Doutor Cristiano, me fala um pouquinho, inteligência artificial, você que é intensivista e tal, às vezes ajuda, como é que está esse procedimento aqui em Cascavel, que já é uma medicina de ponta? Sim, então a inteligência artificial veio a somar, né? Então a gente também não tem ainda, estamos aperfeiçoando, é uma novidade que já tá aí, e temos que aperfeiçoar. O que traz de benefício, a gente vê também, é associar nos procedimentos se tornando menos invasivo. Esse é o objetivo, trazer inteligência artificial aí, alguns diagnósticos e coisas que seja. Antigamente os procedimentos eram mais invasivos. Hoje a gente está tentando trazer um monitor, a monitorização, o acompanhamento do paciente, tentando ser menos invasivo possível e dar a qualidade, o diagnóstico necessário sem essa invasão. Então a inteligência artificial está vindo para nos ajudar nessa parte. Mas não podemos nunca perder a importância da relação médico-paciente, porque a gente tem que cuidar aí, essas medicinas, às vezes, atendimento, telemedicina, remota, perde essa relação. Eu não sei até quanto que o benefício é bom. Tem algumas coisas que ajudam, a praticidade, mas perde um pouco a relação. E o paciente, o médico precisa ter essa relação, manter, porque isso nos traz sempre, você vendo o paciente, que nem ele falou, vendo, o Trio falou, tá tudo ali na memória. Chip ali, né? Então você conhece, você vê, você examina, você consegue examinar, consegue tocar no paciente, consegue fazer um diagnóstico. E a inteligência artificial às vezes pode perder isso, então é bom associar. Então a gente tem que cuidar muito, que hoje é um instrumento bom, que serve por muitas coisas, às vezes outras coisas melhores ainda, mas na medicina tem que ter ainda, no meu ver ainda, né? Mas isso a gente vai se aperfeiçoando, a gente está aqui também para, que nem falou, cada ano vai evoluindo. E a medicina na UTI também, na UTI
Quando a gente começou era uma coisa e hoje, cada ano, a evolução, ultrassom aí que vem, beira de leito, é um exame aí que faz ali o diagnóstico em poucos segundos. Às vezes a gente examina ali se tem um derrame, um líquido ali, a gente faz rapidamente, que antigamente não tinha. Não tinha isso. Doutor Trigo, isso aí tudo, às vezes eu me pergunto e vejo, na nossa época, o médico da família, né? Acabou essa figura, tem tendência de voltar? Isso fez bem para a medicina ou passou essa época? Como é que você vê isso? Não, a medicina ela passou por várias fases, né? E hoje nós estamos caminhando para uma fase de uma tecnologia maior aplicada à saúde. Mas o médico de família, ele sempre vai existir. Que é o grande médico. Ele não é só médico da parte orgânica, mas ele é médico da alma e do espírito também do paciente. Fazer só algumas coisas sobre inteligência artificial, que é um assunto que me fascina muito, né? Inteligência artificial já surgiu há 10 anos atrás. Não é agora. Quando pela primeira vez o computador Deep Purple derrotou o Kasparov, que era campeão mundial de xadrez. 3 vezes seguidas, quer dizer, ele antecipava os diagnósticos. E o que eu vejo da inteligência artificial? Na minha opinião, eu acho que ela já devia ter chegado bem antes, principalmente na área médica. A medicina, nos próximos 10 anos, ela vai ser extremamente preventiva. Com a inteligência artificial. Então, o paciente ele vai fazer testes genéticos para ver se ele tem tendência a câncer de cólon, de esôfago, Alzheimer e várias doenças. Hoje você já tem esses marcadores. Entendi. E vai ser implantado um chip, um relógio, um óculos, que vai fazer a monitorização desse paciente 24 horas por dia. Né? E, por exemplo, o diabético, ele vai avisar, pelo celular, a sua glicemia, você abusou um pouco, está alta, você precisa perder peso, tá? E isso aí vai ser a grande solução para os planos de saúde. O Feedback sabe disso porque enquanto o usuário está sofrendo com o aumento dos planos de saúde, os planos de saúde estão sofrendo com um aumento exponencial dos custos da saúde. Entendi. Então isso vai permitir que você tenha um custo baixo, tenha uma medicina preventiva, tá? E tem um detalhe, Feedback, a Unimed tem que se preparar para isso, que é uma coisa irreversível. E outra coisa que eu vejo, não vai ter um monte de planos de saúde. Vão ter poucas empresas. Por exemplo, no Brasil vão ter 4, 5. E cada um vai ter 50, 60 milhões de usuários. E o custo vai ser muito baixo. Né? E a gente sempre fala, que eu aprendi muito na parte de administração hospitalar, que a saúde não tem preço, mas tem custo. É isso aí. Doutor Feedback, dentro do que ele diz, eu quero que você complemente. Então, queira Deus que ele esteja muito certo com relação a diminuir o número de operadoras. A prevenção. A nossa vai ser uma que vai ficar. Mas o que eu penso é o seguinte, né? Então, compilar tudo o que eu ouvi aqui agora, a gente tem que ter, sem dúvida, a tecnologia a custo, barato e ajudando cada vez mais a medicina. Agora, nunca deixando o lado também humano. Sabe, ainda eu penso que o médico tem que se atualizar cada vez mais em todas as tecnologias, também concordo, sem sombra de dúvida. Eu até, por conta do tempo que eu tenho de formado, né, completo agora 48 anos, então eu realmente consegui evidenciar e viver quase todas essas evoluções. Eu lembro que eu fui um dos primeiros que solicitou o ultrassom, então na época que ele era ainda uma imagem que aparecia e ia desaparecendo. Então, até comentamos que o transdutor era enorme. Exato. Né? Hoje nós temos, cada dia um avanço. Agora, nós não devemos nunca nos esquecer do lado humano, do lado afetivo, do lado da preocupação
de você também tocar o paciente, de você confortar o paciente. Então isso, eu creio que uma boa parte dos médicos ainda preserva. A única coisa que a gente quer, então falando com você que é novinha, né, Poliana, é que nunca deixem isso de lado. Então, a tecnologia vai ajudar e muito, e sem dúvida sempre vai ajudar. Também penso igual a você, falando que como prevenção, esse é o caminho que a medicina tem que tomar. Mas também nunca deixar do lado o lado humano, né, do médico. É isso aí. Poliana, dentro da sua área, cita um fato que marcou, chamou a sua atenção naquele momento que você não estava com nenhum mestre do lado e você teve que decidir. Conta para nós como é que é essa situação. Olha, na formação de cirurgia, eu tive uma felicidade de ter bons professores, né? E lembro da primeira vez que fiz minha primeira laparotomia sozinha. Nunca vou esquecer, em Santa Catarina, em Rio do Sul. Era uma emergência, era uma sala que era reservada para emergência. Então, o paciente entrou em abdômen agudo perfurativo e rapidamente entrei junto com o meu chefe. E assim, eram os primeiros meses da residência, né? E eles deram muita confiança. Eu lembro dele me entregando o bisturi na mão e falando assim, pode fazer. Essa emoção que o cirurgião tem é indescritível, né? Então eu lembro assim, não consigo esquecer nem os detalhes daquele dia. O Dr. Mesomo, tenho um orgulho enorme de ser tua aluna. E quando eu abri aquilo, ele me deixou fazer por completo a cirurgia. Era uma diverticulite perfurada, complicada, né? E eu consegui resolver absolutamente tudo sozinha. E assim, quando você percebe na tua evolução como cirurgião que você consegue lidar e ter tuas próprias soluções, né? Você conseguir percorrer aquele caso com sucesso, é uma felicidade enorme, porque a gente quer preservar, a gente quer fazer o melhor trabalho, né? Pelo paciente, pela família, a gente quer ter uma boa recuperação e a gente quer também ser o menos invasivo, né? Eu acho que até voltando rapidamente nessa inteligência artificial, até nessa próxima semana eu estou indo fazer um curso em São Paulo, no IRCAD, com cirurgia gástrica minimamente invasiva. Sou totalmente a favor disso. O que eu gostaria de comentar é que quando me vem a inteligência artificial, vem rapidamente os acadêmicos que ficam do lado apertando IA e aí o paciente fala, eu estou com dor abdominal. Daí eles procuram rapidinho, dor abdominal, e ele logo responde. Então, o que eu gostaria de falar é que desse momento, que é isso que eu não consigo entender ainda, né? Então, eu ainda acho que nós temos que ter uma boa formação com artigos, com livros, com atualizações e tentando também ter uma menos invasão ali do paciente. Mas eu também atuei muito em UTI, ainda faço alguns plantões na terapia intensiva, né? No próprio hospital oncológico. Então, sempre dá uma notícia de um novo câncer ou até um óbito. É algo que todas essas experiências ainda estão muito vivas na minha cabeça. Então, eu tenho boas experiências todos os dias, né? Experiências assim, a acrescentar na minha vida. E eu lembro absolutamente de todos os pacientes, de todas as famílias, do nome, né? Então, eles me adicionam na rede social. Inclusive, eu tenho um paciente que me manda uma oração absolutamente todos os dias, né? Então, eu sou muito feliz na minha profissão, graças a Deus. É bom. Doutor Cristiano, isso aí é família, né? Você viu que ela falou tal, e não esqueceu da família. Sim. Como é que você vê a presença da família na sua vida profissional? Então, a família é muito importante. Quero agradecer principalmente minha família, minha mãe lá em Capitão Leandro das Marques está lá, está assistindo a Leide, aos meus filhos, Eduardo e Beatriz, e a minha esposa Aline. Então, assim, a família é tudo, né? Importante. E quando a gente também na UTI, a gente vê o paciente, o ente querido da família, que está ali, deitado, é um momento, assim, que a gente tem que ter aquela habilidade, conversar, aquele conforto. Às vezes a gente faz reuniões familiares, que a gente reúne toda a família para tirar as dúvidas. Porque às vezes porque entra um aqui, entra outro lá, eles ficam com dúvida. O que a gente faz? Vamos reunir a família inteira, vamos sentar e vamos conversar todo mundo junto. E então é uma família que está ali, olhando pelo ente querido que está na UTI. E isso é importante. Que nem em relação, a gente hoje tem muitos os cuidados paliativos, que tem as doenças oncológicas, doenças avançadas aí,
doenças que não, terminais, que está levando essa pessoa querida, às vezes, ao final de sua vida. E a gente tem que estar ali, cuidando e dando atenção ao paciente e à família, porque os dois lados sofrem. A família sofre muito, ver aquilo dia a dia, aquela visita. Então a gente tem que dar o conforto, nunca esquecer, a família é tudo também. Muito bem. Bom, programa Gente que Faz de hoje especial para você em homenagem ao Dia dos Médicos. Eu vou ter que ir um intervalo e ao voltar vamos fazer as considerações finais. Vocês viram aqui a experiência, as decisões e lembrando, eu acho que eu vou finalizar perguntando para eles no próximo bloco, o médico também chora? Você já viu o seu médico chorando ou não, né? Não, mas é uma técnica que eles têm para chorar depois para ninguém ver, tá? Porque eles são realmente pessoas humanas. E essa é a minha pergunta para o presidente da Associação Médica em relação à família, porque ele tem que transmitir isso. Quantos médicos nós temos hoje aqui, associados? Associados nós temos próximos a 300. Aí, ó. Imagina bem, próximo a 300 associados. E os outros que não são? Há 1000 médicos trabalhando em Cascavel aí, fazendo o melhor para que você viva com qualidade. Mas as coisas dependem muito de você. Você vive bem com a sua família? Beleza, tenha certeza que tudo será bom. Vamos ao break, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E agora, gente, nós estamos nesse programa especial, né, em homenagem a todos os médicos, e a gente não poderia deixar de falar para vocês de saúde animal. Então, você vai conferir agora o caso de saúde animal lá da Clínica Veterinária. Estamos aqui na Clínica Saúde Animal, onde nesse momento vamos começar com a veterinária doutora Daniele Vigalon. Nós humanos sempre ficamos preocupados quando fala da parte da anestesia. O animal não entende isso, mas ela é especialista na área. Ela vai explicar para nós o processo de controle, de evolução da anestesia. Você sabia disso no mundo animal? Não? Então agora a doutora vai explicar para você. Então eu pergunto para ela vai me informar e a você que está nos assistindo. Qual é a grande evolução da anestesia hoje para o animal? Olá, tudo bem? Então, falando um pouquinho de anestesia na medicina veterinária, hoje a gente tem um orgulho imenso de falar sobre a evolução do mercado anestésico na medicina veterinária, pois antigamente a gente não tinha acesso a muitas medicações, a muitos protocolos, e hoje a facilidade que a gente tem de encontrar as medicações, ter acesso às medicações de forma adequada e poder individualizar cada anestesia em cada paciente, eu acho que é o melhor e o maior benefício que a gente colhe hoje em dia. Doutora, houve essa evolução, eu acho que todo fornecedor de medicamento também tem que entender a sua posição. Você está mexendo com um animal que é elaborado por sentimentos e por ações. O mercado que fornece também se preocupou em alterar, em aumentar nessa anestesia, período de ficar anestesiado, tempo. Você tem tudo isso que o fabricante também se preocupou em ajudar o médico veterinário? Na verdade, Wilson, a anestesia veterinária, ela é a mesma coisa que a anestesia humana, né? Então, assim, a gente tem medicamentos de uso exclusivo veterinário, que a gente consegue fazer protocolos balanceados, bem como associados à medicação de uso humano, que tem sim indicação na medicina veterinária. Então, hoje a gente consegue um compilado de produtos da medicina humana e da medicina veterinária para conseguir fazer um melhor protocolo anestésico. Hoje a gente tem uma possibilidade de avaliar cada paciente de uma forma individual e colocar para ele o protocolo anestésico melhor e mais seguro naquele momento, né? Então, hoje a gente tem uma diversidade de procedimentos, desde uma sedação simples a uma cirurgia de 4, 5 horas, e esse paciente ele tem que ser olhado de uma forma individualizada, entender qual é a necessidade, entender se existem comorbidades, e aí sim a gente entra com
o mais adequado possível, que traga menos efeitos deletérios, mesmo que uma cirurgia chegue a durar 3 a 4 horas, que é comum a gente praticar esse tipo de cirurgia hoje em dia. Muito bem, programa hiper, super especial em homenagem ao Dia dos Médicos, mas você viu o recadinho aí, ó. Pet também evoluiu, hein? Poxa vida, é um médico veterinário, está a 1000 por hora. Um abraço aos nossos queridos amigos lá da Clínica Animal, que sempre faz melhor, né, doutor Nauri? Obrigado pelo carinho e pela atenção. Bom, retomando o assunto, o programa hoje dentro dessa homenagem, nós estamos indo para o último bloco agora e eu quero, é aquela história que sempre perguntam, né? Médico chora? Eu nunca vi médico chorando, a gente trabalha com uns 300 lá e ninguém chora, mas depois nos corredores, aí a doutora Poliana às vezes tem um lencinho lá que ela sai se enxugando por aí. Doutor Trico, suas considerações finais, muito obrigado por ter vindo, pelo carinho, pela sua atenção. Você é uma pessoa digna de ser um grande mestre da família, que eu vejo o seu relacionamento e o seu profissionalismo. Vamos fazer as considerações finais. Que mensagem você deixa para os seus colegas? E a pergunta é, o médico chora ou não? O médico chora. Nem que foi escondido, nem que foi em casa. Mas o médico, o bom médico, ele se apega muito ao paciente. E eu sempre falo, principalmente os meus sócios são mais jovens, que quando a gente tem um caso, que é um caso grave, a gente tem que acompanhar o paciente até o fim. Né? Logicamente, sempre esperando um bom resultado. Mas, considerações finais, agradeço mais uma vez, Wilson, pelo convite, estamos sempre à sua disposição, principalmente quando você traz colegas brilhantes, como os que estão aqui hoje, né? E desejo a todos os médicos, vou me antecipar ao Cristiano, porque eu já fui presidente da Associação Médica de Cascavel, né? E fui também presidente da Sociedade Paranaense de Cirurgia Vascular 2020-2021. Então, quero desejar um parabéns também a todos os cirurgiões vasculares, que no Paraná inteiro são em torno de mais ou menos uns 300. Muito obrigado. E mais uma vez, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Doutor Luiz Sérgio Feedback, médico chora ou não? Suas considerações? Chora. Eu sou um chorão até. Eu acho que a emoção, você ser emotivo, né? Não há como você dissociar. Você não é uma pedra de gelo, né? Então, às vezes, a gente tem coisas que nos marcam no coração por alegria, então você pode até chorar de emoção, de ver algumas coisas, né? Sim. Então, o nascer do nenê, quando você acaricia, quando ele nasce, até, então, e às vezes também na tristeza. Na tristeza. Então, não há como você esconder isso. Então, o médico é um ser humano igual ao outro, né? Que tem a mesma emoção. Alguns mais, outros menos, mas eu faço parte dos que tem mais até. Então, eu sempre fui emotivo e nunca escondi isso. Com relação, primeiro, quero agradecer a honra de estar aqui hoje. Obrigado. Né? Principalmente na companhia de vocês, né? Desse meu amigo aqui de eu acho que mais de 30 anos. Então, é verdade. Mais de 30 anos. Então, vocês novos, então espero também vão fazer parte desse meu rol de amizades. E realmente, para mim, é uma satisfação muito grande. E dizer a cada colega que ainda honre sempre cada vez mais essa profissão maravilhosa. Eu sempre, às vezes, me pergunto, se você nascesse de novo, eu acho que, teimosamente, seria médico. Muito bem. Muito obrigado. Doutora, médico chora? Chora. Não tenho dúvidas disso. Então, eu acho que é igual o doutor comentou, né? A gente chora nas emoções, né? Na alegria, na tristeza. Vou puxar a sardinha para minha oncologia, né? Quando eu tenho um sucesso, assim, no tratamento, que o paciente bate o sino, muitas vezes me pego chorando de alegria junto com o paciente e com a família.
por outro lado, né, quando a gente perde um paciente também. E o médico, ele é como qualquer outro ser humano, né? Então, tem pacientes que tu acaba te apegando mais, alguns pacientes que acaba sendo uma relação mais rápida, tu te apega um pouquinho menos. Mas quando você tem assim um resultado que não é o que tu planejou, que não te satisfaz no sentido de resultado, né? Quando acaba acontecendo a pior das coisas, que é a morte, muitas vezes a gente chora também. A gente não chora na frente da família, porque alguém no momento tem que ser firme, né? Exato. E eles vão precisar de um apoio ali no momento. Então a gente também não pode se abalar, porque senão todo mundo cai, né? Com certeza. Mas por trás a gente também tem as nossas emoções. Muito bem. Doutor Cristiano, são as considerações finais, e você que tem a responsabilidade de... É bíblico, hein? Cuidar de todos os médicos aí é uma responsabilidade grande para você. O médico chora, doutor? Chora. Às vezes, assim, a gente tem que ficar forte na hora ali, mas a emoção bate tanto na alegria, como ela mencionou, e na tristeza. Sai dali, a gente fica aquele... Às vezes a equipe, tudo, a equipe, que nem eu tenho que trabalhar sempre em equipe, então a gente sai dali, quando reúne a equipe, fica aquela emoção, nossa, aquela pessoa tão querida que estava aqui do nosso lado e se foi. E também aquela pessoa que, nossa, essa pessoa foi para casa, chegou tão mal e foi para casa, está bem hoje. E a alegria que vem muito, que emociona muito, quando eles batem na porta, 6 meses depois, lá na UTI, agradecendo, mandando uma cartinha. Eu estive aqui. Essa emoção é muito grande. Essa é que acaba, às vezes, saindo lágrima de emoção. Essa é uma coisa que dá muita alegria. E a mensagem eu queria dizer, assim, agradecer o Wilson pelo convite. Foi a primeira vez que estou participando aqui. Bem-vindo. A gente que faz. Obrigado. E ao Dr. Feedback, ao Trigo, a Poliano, que também com é uma honra estar aqui com vocês, conversando, debatendo assuntos tão importantes e interessantes. E assim, a mensagem que eu trago hoje também pela Associação Médica é o associativismo, que é importante. A gente sempre pensa, temos que ter uma associação forte. E quanto mais unidas, mais sócios, mais gente participando, mais tecnologia, mais qualidade, e todo mundo cresce, tanto os médicos como a sociedade. E eu tenho muito a agradecer a todos, a Unimed também, um grande participante, sempre está com nós, participa lá, é um nosso grande colaborador e nos ajuda em tudo que a gente precisa. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Muito bem, o programa A Gente que Faz, nós não somos os melhores, mas procuramos trazer para vocês os melhores. E o bonito desse pessoal, tanto de uma ala mais antiga como uma ala mais nova, eles não se intitulam. Eu encontro eles fora daqui, são pessoas que vivem o dia a dia. E o grande segredo desse ensinamento à minha direita é a família. E o grande segredo dessa minha esquerda que está vindo agora é a família. Então é o princípio. E aqui ninguém quer ser melhor do que ninguém. Esses passam para esses e esses para esses, e nós aqui no meio levando para você a informação. Estou orgulhoso em participar dessa classe, como diz o presidente, muito unida. E quando você continua unido em volta de um propósito em comum e com a família, tudo é possível. Agradeço a Deus por essa participação e por ser um instrumento de levar pessoas tão preciosas que fazem tão bem para Cascavel. Felicidades, senhores médicos, felicidades aos nossos amigos que fazem medicina. Que Deus abençoe a sua família para que você seja um bom profissional. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até sábado que vem.